Obrigado pelo carinho da audiência, é bom saber que você está com a gente. E se você ainda ouve rádio da forma antiga, está na hora de modernizar. Tudo hoje é pelo aplicativo, com a Melodia não é diferente. Você pode ir na sua loja de aplicativos, do seu smartphone, e baixar o aplicativo da Melodia. Você vai ouvir o som de excelente qualidade e em qualquer lugar que você estiver, você pode ouvir a Melodia. E aí, claro, a Melodia fica no seu bolso, né? Através do seu smartphone, tá bom? Melodia está em vários links da internet. Se você, por exemplo, colocar no Google Melodia Conquista, você vai ter acesso a vários links que transmitem ou retransmitem a melodia, tá bom? Lembrando que para quem tem Alexa também, estamos na Alexa. É só colocar Melodia Conquista, reproduz aí, Alexa. A Alexa vai reproduzir para você. Enfim, são vários os canais para você ouvir a melodia. E já, nosso site também estará de volta na retransmissão da nossa emissora, tá bom? Hoje, 4 de dezembro, é dia do publicitário, dia do orientador educacional, dia do trabalhador das minas de carvão, dia do perito criminal, dia mundial da propaganda e dia do publicitário. São as datas deste 4 de dezembro. Recebo na manhã desta quarta-feira o pastor Jair Alves. Bom dia, pastor Jair. Bom dia, Gilaelson, pastor Marcelo, pastor Jean. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui. Bom dia, ouvintes, né, da Melodia do Debate. Meu abraço a cada um que está aí sintonizado. Espero contribuir mais uma vez para esse debate. Conosco também o pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, pastor Jair, pastor Marcelo, meu pastor, e a todos aqueles que estão me escutando nesse momento. Muito bem. E conosco também o pastor Marcelo Andrade, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor Marcelo. Bom dia, Gila. Bom dia, queridos debatedores, ouvintes. Graça, saúde e paz a todos. Ok, vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Marcelo que apresente este momento ao Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti por estarmos aqui na Tua presença. Peço ao Senhor que ilumine o nosso entendimento e nos dê graça, inteligência e sabedoria na palavra de Deus para estarmos respondendo às perguntas que serão feitas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. O que a incredulidade pode provocar na vida de alguém? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem. Pastor Jair, eu quero saber o seguinte. A incredulidade, o que é a incredulidade? Ela é um ato? Ela é uma forma de viver? De ser? Como é que é? Depende de incredulidade em quê? Porque incredulidade está ligado à fé, né? A acreditar em alguma coisa ou não acreditar em alguma coisa. Mas que coisa é essa, né? A incredulidade em relação a Deus, em relação à palavra de Deus, em relação ao Evangelho, né? Então, acho que a gente precisa destrinchar melhor isso aí, porque tudo que está ligado à fé, você tem um cabedal de coisas, incredulidade em relação a se o homem foi para a Lua ou não, né? Tem gente que não acredita, incredulidade se a Terra é redonda ou plana. Então, assim, mas se ligado à fé evangélica, a Deus, a palavra de Deus, né? Então a incredulidade é um ato deliberado do ser humano de não crer que Deus, primeiro, que ele existe. E como diz Hebreus 11:6, que diz lá, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se apresentam diante de Deus, é necessário crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a incredulidade tem essa vertente. Está ligado também em relação a Deus ao ateísmo, né? Pessoas que se dizem ateus e outros dizem que são ateus graças a Deus, né? Então é um negócio meio complicado. Vamos pegar, pastor Jean, o caso de Tomé como exemplo, porque assim, o caso de Tomé é um caso assim que às vezes você fica sem entender, porque
ele é um dos discípulos, ele é um cara que tem uma informação que Jesus vai ressuscitar, porque o próprio Jesus falou para os seus discípulos. E aí, quando Jesus ressuscita, ele tem dificuldades de acreditar e fica incrédulo naquele momento. E eu queria que o senhor já falasse do nosso tema e contemplasse também essa questão do Tomé. Rapaz, eu vou tentar explicar o que passava na cabeça de Tomé pelo que eles viram acontecer. Quando Jesus disse que ele era o pão da vida, e existe essa analogia com o pão da Eucaristia, que é um trigo moído, destruído, que vira aquele pó, só tira as cascas. E aquele pó fermenta e depois... Você já viu o efeito de 40 chibatadas de um flagelo romano em alguém? Alguém que já procurou? Aquele filme de Mel Gibson não chegou nem perto. Sabe? Aquilo não chegou nem perto. Você sabe o que é uma pessoa morrer gradualmente por asfixia na cruz, ainda ser perfurado? Então, na cabeça de alguns discípulos, inclusive de Tomé, os outros também não creram não, quando Maria Madalena falou. Tem esse detalhe, o pessoal esquece, né? Só bota na conta de Tomé. E aí o que acontece? Ver uma pessoa ter o corpo destruído, como foi o de Jesus, e depois ele vê na cultura judaica, você tem que entender que até 3 dias depois de morto, o espírito ainda pode voltar. Por isso eles tinham até um buraquinho assim lá. Sabiam que Lázaro estava fedendo por isso, porque tinha um buraquinho para saber. Se começar a feder é porque... Então, o camarada viu o corpo destruído de Jesus. Então, a percepção humana, e ele sabia, e o sentimento era, se Jesus tivesse que fazer alguma coisa, faria ali, no ápice do seu sofrimento. E não depois de ter sido sepultado e passado 3 dias na sepultura. Porque na cultura judaica, passou daqueles 3 dias ali, no 3º dia já começaria a corrupção. E a corrupção seria começar a feder, começar a putrificar. Então já estava no 3º dia, mas a Bíblia diz que o corpo, ele não veria a corrupção, então o corpo de Jesus não veria a corrupção. Então era difícil, é difícil. A gente às vezes acusa Tomé de uma coisa que para nós hoje é fácil acreditar. Porque 500 pessoas viram Jesus ressuscitado e testemunharam. Mas Tomé viu o quê? O depoimento das mulheres e depois dos colegas. Tomé perfeitamente podia estar. Esses caras estão tendo uma alucinação. Quem sofreu, o que sofreu. Hoje, já no 3º dia, já entrou na fase que não tem retorno pela cultura judaica. É por isso que a gente faz velório até hoje, né? Para ver se o camarada volta no velório ali. Isso é herança judaica na nossa cultura. Não, muito bem. Se colocar na posição dele ali. Mas assim, entre os discípulos, parece que, pastor Marcelo, Tomé foi o único a ter aquele tipo de dúvida? Não, o pastor Jean já falou, né? Quando Maria Madalena aparece falando que o Senhor ressuscitou, eles não acreditaram. Aí Jesus teve que aparecer para eles. E foi na hora que... Então Tomé foi o único que teve coragem de questionar aquilo? Eu acho que sim. Não, porque ele não estava na hora que Jesus apareceu. Ele não estava lá na hora. E aí ele fala, não, só se eu vir mesmo, lá eu tocar em Jesus e tudo mais. Aí Jesus, por presciência, sabendo disso, ele vai, se revela de novo e vai direto a Tomé, não é? E o Tomé, então, se manifesta agora crédulo, crente, não é? E ainda chama Jesus de Senhor meu e Deus meu. Agora, Gilo, o que a incredulidade faz com a gente? Já que acho que foi o pastor Jean, o pastor Chay falou aí falaram, né? Sobre uma ação deliberada de não crer. Hebreus vai falar assim, 3,12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade para crente ou descrente sempre nos afasta do Deus vivo. Essa é digamos assim, a ação principal da incredulidade, é nos afastar de Deus. Agora, interessante que o texto vai dizer coração perverso. Então, o coração perverso é o que foi dito, né, de que uma ação deliberada, seja crente ou descrente, quando a gente tem uma ação de incredulidade, é porque o nosso coração está disposto a isso e considerar isso uma ação
de um coração perverso, né? Que não consegue confiar em Deus, não consegue crer naquele que é todo-poderoso. Muito bem. 11 horas mais 21 minutos. O tema que nós estamos discutindo hoje é este. O que a incredulidade pode provocar na vida de alguém? E as nuances aqui deste assunto, né? Bom, o ser humano ele já tem uma fé natural, né, pastor Jair? Embora alguns digam que são ateus e que não acreditam em nada, mas assim, é possível, até cientificamente se prova que as pessoas sempre estão crendo em alguma coisa. Agora, assim, quando a gente está falando da fé cristã, né, da fé cristã, essa fé cristã, há alguns dentro do próprio cristianismo que acredita que é Deus que coloca no ser humano. Se Deus não colocar essa fé, aí pronto, você não consegue ter essa fé. Porque você percebe que como é que às vezes as pessoas elas têm a mesma informação, elas têm o mesmo ensino, a mesma didática, né, pela mesma pessoa, e uns conseguem crer e outros não. Né? Que mistério é esse? Gilead, vamos entender aqui. Primeiro, a ação do Espírito Santo de Deus, ela está no mundo todo, certo? Jesus, quando fala do Espírito Santo, ele diz que ele, que é o Consolador, que ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele fala qual pecado, e perceba que ele não fala convencer o homem dos pecados, no plural, do pecado. E qual é o pecado que depois ele mesmo diz? Da incredulidade. Então, a incredulidade, ela é um pecado, em primeiro lugar, né? Você não crer, por exemplo, que o que está aí fora, lá no céu, o sol, a chuva, a natureza, tem um Deus criador. Você não crer nisso é um pecado. E o Espírito Santo, ele vai nos convencer de que existe um Deus, e que esse Deus nos ama, e que esse Deus quer restaurar a nossa vida, quer redimir a nossa vida. Esse Deus se importa com a gente, esse Deus quer mudar a nossa história e quer nos dar salvação. E o ser humano vai dizer assim, não quero, né? Eu me lembro, Gilead, só para ilustrar, o pastor Ezequiel, de saudosa memória, um dia ele contou uma experiência que ele teve com uma pessoa que ele já tinha evangelizado essa pessoa diversas vezes. E essa pessoa dizia assim, não, eu não quero saber de Deus, não. Não, eu não quero saber de Deus, não. E essa pessoa ficou doente, estado terminal. Essa pessoa já nem conversava mais, né? Abria o olho, fechava o olho, fazia algum gesto, mas não falava mais. E o pastor Ezequiel a visitou no leito da morte, e ele contou isso, e ele segurou na mão dessa pessoa e falou assim, olha, se você quiser entregar sua vida para Jesus, receber o perdão dos pecados, não precisa dizer nada não, apenas aperte a minha mão confirmando isso. A pessoa abriu o olho, juntou forças de onde não tinha e falou assim, eu não quero. Por isso que eu falei que ele é liberado. Será que é porque o Espírito de Deus não agiu? Não, é porque ele escolheu. Será que ela vai poder chegar diante de Deus em algum momento e dizer assim, eu queria ser salvo, mas eu não era escolhido para salvação, eu não recebi o toque do Espírito na minha vida, por isso que eu estou aqui, eu preciso de uma outra oportunidade. Não, ninguém vai ser desculpável diante de Deus. Então, nós temos a natureza, temos a ação do Espírito Santo, que hoje a salvação está escancarada. Crer em Deus é muito fácil. E o que leva o homem a não crer em Deus? Por exemplo, se o que ele promete é tudo de bom. Porque o homem tem dificuldade de aceitar suas mazelas, seus pecados, suas fragilidades, suas debilidades. E crer em Deus significa que eu tenho que reconhecer, eu sou realmente um miserável pecador e eu preciso da graça de Deus na minha vida.
E o homem ele tem dificuldade de reconhecer isso. Então ele luta para não dar o braço a torcer. É tanto que quando você confronta alguém que está fazendo alguma coisa errada, a reação normal da pessoa não é reconhecer que ele está errado. É te agredir para que você não fale do erro dele. E reconhecer que há um Deus, isso me apequena ainda mais, e é assim que deve ser a coisa. Porque Deus é grande e eu sou nada. Então, seria mais ou menos nessa direção que eu penso. Muito bem. 11 horas e 27 minutos, ainda falando da fé cristã, tem um determinado momento que Jesus diz, pastor Jean, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Né? Eu fico perguntando assim, aqueles dias em Jerusalém foram muito loucos mesmo, porque, de fato, eu fico pensando assim, tem até uma passagem que está em Mateus 13:55, que alguém diz assim, ué, esse não é o filho do carpinteiro? Não é filho de Maria? Seus irmãos não se chamam Tiago? Tiago. Ué, quer dizer, agora ele é Deus, a gente cresceu junto aqui, entendeu? Assim, aí é aquela parte que Jesus fala que o profeta na sua pátria não tem honra, né? Enfim, vamos dizer também que crer em Jesus é algo também sobrenatural, né? Ou não, pastor Jean? Aí nós vamos ter várias escolas que pensam a respeito disso aí. E é muito difícil estar falando aqui e até defendendo em poucas alguma, palavras, né? Em poucas palavras, né? Existe a escola sinergista, que entende que o homem tem uma mínima capacidade de crer, apesar de haver uma graça chamada graça preveniente, né? Que Deus dá uma graça para ele ter condições de crer, mas ele tem a opção de rejeitar essa graça. E tem a monergista que diz que só vê mesmo os eleitos, os que já foram preparados, pensados por Deus assim. E tem a escola semi-pelagianista, que você fez uma afirmação bem pelagiana aí na pergunta dele ali, mas eu não quis interromper. Foi uma afirmação ou foi uma pergunta? Não, você fez uma pequena afirmação para introduzir uma pergunta, que o homem tem uma fé natural. Pelágio defendia isso. Não, eu falei, alguns dizem que o homem tem uma fé natural. Alguns, deve ter sido Pelágio. Foi condenado como heresia, depois veio o semi-pelagianismo, que é muito próximo do sinergismo, por isso que a gente tem que ter cuidado. Mas é complicado. A parábola de Jesus, do semeador, deixa-nos a entender que existe de tudo na natureza. Existem pessoas que a semente germina, mas as influências más não deixam. Existem pessoas que a semente que Satanás leva embora estão sob influência maligna. Existem pessoas em que o coração é ruim mesmo. Então parece que tem uns predestinados aí a não aceitar mesmo. Pela palavra do semeador. E existem outros que têm um terreno fértil. Então parece que existem várias situações, e não apenas duas, monergismo ou sinergismo. Parece o texto, dá pra gente abstrair isso aí do texto. Agora eu gostaria de dizer aqui o exemplo de Voltaire. Vocês sabem o que aconteceu com Voltaire no leito de morte, né? Ele se dizia ateu e tal, e aí um padre virou para ele e falou: Voltaire, renuncie a Satã para que sua alma seja salva do inferno. Aí ele virou para o padre e falou: padre, isso é a hora de fazer inimizades? Eu não sei se com essa declaração ele afirmou que realmente existe o mundo espiritual e, portanto, o credo, ele não perdeu a oportunidade de fazer a ironia, ou se ele simplesmente abdicou da crença por total, né? Então, assim, é difícil. Essa pergunta é difícil, mas, de qualquer forma, quem traz é Deus, porque o terreno fértil quem fez foi Deus. As companhias quem fez foi Deus. Então, se elas são boas ou ruins, foi Deus que as fez. O diabo que levou embora quem fez foi Deus.
Se o diabo não levou, então é tudo. Então, de qualquer forma, a afirmação de Jesus é 100% verdadeira. Porque em qualquer situação, ou o terreno sendo ruim, pedregoso, ou sendo fértil, ou as más companhias, ou as boas companhias, ou Satanás, de qualquer forma, a soberania de Deus está ali. Muito bem. Ô pastor Marcelo, eu acho que é muito fácil a gente falar da incredulidade antes da fé. Porque aí a gente, mas eu não era cristão ainda, eu não tinha, ainda não havia uma experiência com Deus e tal. Mas o fato é que a incredulidade vai existir também dentro do arraial cristão. A gente tem alguns exemplos, as cartas de Paulo mesmo tem vários exemplos, né? Ele escrevendo justamente para fortalecer os irmãos, enfim, para trazer aqueles que muitas vezes se desanimaram, né, para fortalecê-los. Nós temos o exemplo dos discípulos no caminho de Emaús, né? E nós esperávamos que ele fosse remir a Israel. Os caras andaram com Jesus agora. E quem esperava é porque não espera mais. Porque é possível também que aconteça, pastor Marcelo, a incredulidade já depois de ter nascido de novo e, enfim, depois de uma caminhada de fé? Eu acredito que sim, Gila, que pode haver. Agora, quais níveis de incredulidade a gente precisa ponderar, né? Por exemplo, incredulidade por uma ação de Deus, como o caso de Tomé. Não é? A incredulidade dele foi realmente assim, para aquele ato ali, que acredito foi específico. Pode ser que aconteça em outros momentos. Pedro começou bem na caminhada dele nas águas, depois ele começou a afundar. Então, tem certas situações da vida que a nossa natureza humana, ela vai se manifestar com incredulidade. Isso não significa que afeta a minha salvação, mas significa apenas que eu, naquele momento, tive um momento de fraqueza na minha crença, na minha fé, e em outras áreas da vida também que podem acontecer isso. Às vezes uma decisão importante que você tem que tomar, Deus dá uma direção, e aí você não segue aquela direção de Deus porque você não creu, porque você não conseguiu ter fé suficiente para acreditar que Deus estava te direcionando, e aí isso pode acontecer. Então, isso em qualquer momento da vida, isso pode acontecer. Eu acho que a parábola que o pastor Jean falou aí, da parábola do semeador, para mim essa parábola também pode ser observada assim, que em qualquer área, em qualquer momento da vida cristã, você pode endurecer o coração, você pode se preocupar com as coisas desta vida, independente de tempo de igreja que você tenha, e simplesmente você pode, ou até mesmo se afastar da fé verdadeira. Não é deixar que Satanás, essa coisa mesmo de deixar que Satanás ouve a palavra do coração, acho que isso acontece quase todo sermão. Se for olhar desse ponto de vista mais simples, quase todo sermão, Satanás vai lá e lança a mão da semente que você está lançando, porque tem gente que não entende coisa nenhuma que você prega às vezes, e é crente, está lá dentro da igreja. Tem gente que não sabe explicar por que só Jesus salva, depois de anos e anos de igreja, não sabe ter explicação para isso. E a gente vai observando isso dentro da nossa comunidade, dentro da nossa realidade cristã. E essas manifestações de incredulidade, Gila, pode acontecer. Pessoa que não crê para a salvação, pessoa que não crê para que Deus opere um milagre de cura, pessoa que não crê na palavra ministrada, e outras formas de descrença ou incredulidade que pode acontecer no meio do rebanho. E isso aí eu não vejo como uma coisa assim para a gente ficar chocado, né? A palavra de Deus já vai nos ensinando que a fé ela tem que crescer sempre numa crescente. Agora, uma coisa que eu tenho certeza é que o que faz acrescentar a minha fé é o conhecimento da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, seja para a salvação e seja na própria caminhada. Quando você vai conhecendo a palavra, você vai tendo confiança que o Deus que a gente diz do passado é o mesmo Deus do presente. O que ele fez no passado, ele pode fazer agora no presente. E a palavra de Deus é que me dá sustentação para isso aí, né? Se vocês crerem como diz as Escrituras, então tem uma forma certa de crer. A gente vê o pessoal falar assim, eu vou ali fazer uma fezinha. Vai na lotérica jogar isso para ele é uma fezinha. Não é? Mas a palavra de Deus diz assim, se você crê como diz as Escrituras, então tem um parâmetro correto de crer. E o parâmetro correto é sempre o que a Escritura diz de como você deve crer.
Muito bem. 11 horas e 36 minutos, nós vamos ao intervalo rapidamente, já a gente volta. Eu volto perguntando ao pastor Jair, mas será que depois de ter nascido de novo, nós deixamos algumas vezes de crer ou só mesmo desanimamos? Ou é a mesma coisa? Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Com criança não se brinca. O abuso sexual infanto-juvenil é crime e prevê até 15 anos de prisão. Denuncie. Disque 100. Procure o Conselho Tutelar de sua cidade ou faça a denúncia pelo site www.mpal.mp.br. Sua denúncia pode ser anônima. Natal do Coração Mix Mateus. Economize e celebre com amor. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Dia de feira no Brasil Atacarejo. Frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Cebola amarela, quilo 1,79. Limão Tahiti, quilo 1,99. Manga Palmer, quilo 1,79. Banana prata, quilo 2,99. Ofertas válidas até 5 de dezembro. Quarta na feira no Brasil Atacarejo, com qualidade e economia de todo dia. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Aqui é a pastora Andréia Rente, da segunda comunidade evangélica Shalom, e quero desejar a todos os ouvintes da Melodia FM um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É o que deseja sua Rádio Melodia. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Horas e 40 minutos, estamos de volta. Pois é, hoje falando sobre incredulidade, né? Ô pastor Jair, a incredulidade, ela é uma afronta, o senhor diz que é pecado, ela é uma afronta a Deus, o fato, uma rejeição a Deus de fato, não? Ou Deus pondera porque a pessoa não conseguiu crer, enfim, como é que é? Veja bem, Gilesso, nem sempre é uma afronta assim deliberada, entendeu? Assim, a pessoa não tem 100% essa consciência, né? Sim. Embora que é deliberada, mas ela não tem a noção, porque, por exemplo, se ela não acredita em Deus, para ela não está ofendendo ninguém, né? E Deus, a Bíblia diz que ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância, porque senão ninguém iria ser salvo, porque a gente faz muita besteira durante a vida. Então,
A pergunta... Isso seria uma afronta, né? Não é uma afronta assim. Agora, as pessoas, elas fazem escolhas e sofrem. Por exemplo, em off a gente estava falando sobre se o crente ele pode se tornar um incrédulo, né? Uma vez que ele recebe essa compreensão da graça de Deus, ele pode sofrer diversos tipos de ataques, né? E às vezes, muitas vezes, as vicissitudes da vida, as provações, as dificuldades, as atitudes de certas pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, né, muitas vezes, levam algumas pessoas a primeiro esfriar na fé, a desanimar. Mas se ela teve realmente uma experiência com Deus, por mais que ela fraqueje aqui, fraqueje acolá, tenha dúvidas ali ou acolá, porque é clássico do ser humano as dúvidas, as dificuldades, as limitações, mas ela não vai apostatar, embora alguns vão apostatar, mas ela não vai simplesmente do nada dizer, não, Deus não existe, enfim. Eu penso assim. Não sei se eu respondi isso. Eu estou lendo um texto aqui, que é o texto de Mateus. Jesus orientou os discípulos que quem não recebesse a eles com aquela mensagem, eles pudessem sacudir, né, a poeira dos pés, e afirmou que com toda certeza haveria mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para essas pessoas. Menos rigor. Haveria menos rigor. E aí, pastor Jean? É aquela história, né? Veja bem, a minha grande crítica ao calvinismo e ao monergismo, e a gente vai acabar caindo nisso aqui, parece que é impressionante, a gente só cai nisso. Deságua, né? A minha grande crítica é o seguinte, porque a tese calvinista, a tese monergista, ela limita o poder de Deus. De que forma? Ela exalta a soberania de Deus, mas limita o poder de Deus de dar a um homem o poder de escolha. Para quem estudou direito e teoria geral do Estado, é muito fácil você entender o que é soberania e autonomia. Mas o Estado é autônomo e o país é soberano. Mas os Estados têm direito de ter suas escolhas pessoais próprias dentro de um limite da soberania. Então, será que Deus é tão pouco soberano a ponto de não ter o poder de dar ao homem o poder de escolha? Não sei se você está me entendendo. Será que Deus não pode dar autonomia ao homem de escolher? Então, dentro desse contexto aí que você está falando, os discípulos vão, semeiam a semente, e se ela não for aceita, aí vem a autonomia da escolha. E esse texto dá bastante ênfase ao arminianismo, né? E se ele não escolhe, não aceita, não insista. Vá para outro. Vá para outro. Então, eu tenho orientado as ovelhas da seguinte forma: não é por insistência que a pessoa vai se converter. É por ouvir a palavra de Deus e pelo exemplo pessoal. Então, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, você vai ouvir a palavra. Tem pessoas que são terra dura, terra seca, terra dura. Outras vão deliberadamente rejeitar, como aconteceu com Voltaire. Eu não quero, acabou. Como aconteceu com esse exemplo desse senhor aqui, eu não quero, e acabou. Né? Então, assim, isto endossa a tese do livre-arbítrio, que já está se discutindo isso há 2000 anos, se discute essa questão do livre-arbítrio, dentro da igreja, né? E isso aí endossa. Porque Jesus mandaria discípulos para cidades que não aceitariam? Seria apenas para cumprir a tabela? Pai, essa cidade aqui, vamos marcar um X. Cumprida. Eu não sei se seria por isso, mas parece que esse texto deixa entender que há uma questão de escolha. E se há uma questão de escolha, aí vem. E depois ele pode desescolher. Aconteceu isso com Israel. Israel era eleito e foi deseleito. Não é isso que está em Romanos 8?
Porque todo mundo só lê 9, né? Mas no 8 está claro que Israel era a nação eleita, e aí Deus fez de um povo que não era o dele outro povo. Em Hebreus está claro: vocês guardam o sábado, que foi instituído por Deus, que não precisava descansar, mas haverá um sábado lá no céu, um sábado, um descanso eterno, né? E muitos de vocês não irão participar. Porque não creram em Jesus, né? Porque não creram em Jesus é minha, não está no texto não, viu? Isso é entre chaves. Porque não creram. Aí você pega o contexto todo, então. Parece que isso aí dá ênfase ao livre-arbítrio. É isso que eu tenho a dizer. Mas aí vem outra pergunta, pastor Marcelo. E se Deus deu o direito de escolha nesse sentido que a gente está discutindo, mas mesmo assim o homem não consegue crer para o bem? É tipo aqueles sonhos assim que você está correndo e você quer chegar em algum lugar e não consegue. Na verdade, você até quer, mas você não consegue. É uma pergunta. Somando àquela que eu fiz, né, que Jesus disse que ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer, porque eu também não quero colocar aquela parábola que Jesus disse para que eles vendo não vejam e ouçam e não entendam. Ele estava falando para que eles vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas esse texto fica claro no seguinte sentido, de que vendo não vejo e ouvindo não entendo é por causa do coração duro. A pessoa tem um coração duro, por isso é que Jesus operou sinais e teve gente que rejeitou os sinais e as maravilhas do Senhor Jesus Cristo, inclusive acusando ele de demônio, né? Até hoje dizem que ele aprendeu magia no Egito, os rabinos falam que ele aprendeu magia no Egito. E que ele então era usado por Satanás. Foi Egito novinho, né? Mas até hoje eles falam isso. É que Jesus então fala que não, ele não faz isso se não for pelo maioral dos demônios, né? Então, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí a gente vai ver que essa ação do coração duro do homem é constante. Agora, eu penso, viu, Geraldo? Não vou assim colocar como um ponto firme, assim, mas eu fico pensando assim, bom, Deus criou Adão com livre-arbítrio. Penso assim, porque Adão escolheu no jardim do Éden. Mais uma vez, na queda, o homem agora é escravo do pecado do diabo, e ele é escravo do pecado do diabo, e o mundo domina, entre outras, da sua própria natureza humana. Será que esse homem tem livre-arbítrio sendo escravo? Agora. Porque aí eu penso da seguinte forma, é uma análise, tá? Não estou tendo resposta para tudo. Mas Adão, ao cair, mantém o seu livre-arbítrio, só que por ele ser escravo, ele não exerce o livre-arbítrio em plenitude. Mas agora, como cristão, nascido de novo, aqui a pessoa volta a ter o livre-arbítrio para poder se manifestar diante de Deus de livre e espontânea vontade. O processo de novo nascimento, para mim, tem hora que é meio complexo, porque tem umas implicações teológicas. Mas para eu entendo assim que eu posso chegar e dizer, não quero mais andar com Jesus. A gente tem visto isso com tantas pessoas. Aí a gente fica naquela pergunta, mas será que nasceu de novo mesmo? Sim, tem pessoas que nasceram de novo mesmo e abandonaram, senão a Bíblia não estaria falando em abandono da fé. Mas essa questão da parábola, pastor Marcelo, o grande problema é o seguinte: ora, se você quer salvar alguém, tirar alguém do precipício, por que falar uma linguagem para a pessoa não entender? E aí, quando os próprios discípulos muitas vezes não entendiam, né? Não entendiam e diziam assim, aí quando chegava em casa e perguntava o significado, aí até vocês estão sem entender? Mas o texto vai dizer assim, olha, mas a vocês é dado. Vocês. Vocês é dado. A vós outros não. Aos outros não, por causa da dureza do coração. A questão para mim está na dureza do coração do indivíduo. Aí Jesus falou assim, olha, se eu for ensinar as coisas mais simples possíveis, vocês, por causa da dureza do coração, vocês não vão acreditar. Vocês não vão abrir o coração, não vão entender. E aí os discípulos chegavam também sem entender, mas Jesus falou, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Porque o coração dos discípulos estava mais suscetível a ouvir o Senhor do que os de fora. E ainda bem que eles não entenderam. Acerca dessas coisas falaremos depois. É porque senão a gente não entenderia até hoje. Ainda bem que eles não entenderam. Fazer parte de um plano maior. Pois é. Não é? Bom, mas pastor Jean, e aí, pastor Jair, né? Agora Jean e Jair agora. Dupla Jean e Jair. Dupla sertaneja, diga.
Bom, a gente pode estar falando aqui, algumas pessoas ouvindo o debate, e perguntar assim, mas eu sou essa pessoa que não consigo crer. E se alguém se encontra nesse estado, qual o caminho para mudar esse quadro, pastor Jair? A Bíblia diz assim, lá em Mateus 22, 23, se não me engano, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, a receita para, pelo menos, tentar diminuir a incredulidade, ou quem sabe até aumentar, mas espero que diminua, são as Escrituras Sagradas, né? É meditar nelas. Elas dizem respeito a Jesus, elas testificam da obra redentora, elas testificam do projeto de Deus, do plano de Deus. Ela comece a olhar para dentro dela, qual é o sentido da vida dela nessa incredulidade, não conseguir crer, qual é a motivação que ela tem, o que é que ela espera daqui a algum tempo, depois que ela partir, será que acabou a vida dela? Então, começar a refletir na sua... O que ela pensa do futuro, da eternidade. Acerca da eternidade, acerca da vida, acerca dos propósitos de Deus, do projeto de Deus, né? E do sentido da vida. A vida é o quê? Porque quando você perde esse sentido da vida que está em Deus, você começa a naufragar na sua própria vida e perde o prazer até de viver, porque muitos tiram a sua própria vida porque perdeu total motivação de viver, perdeu o sentido, a vida passa a não ter nenhum valor mais para ela, porque eu vou viver, eu trabalho para poder receber o dinheiro, para poder comer, para depois acordar, para trabalhar, e assim, a vida se resume nessas coisas, né? Então existe um plano maior, um projeto maior. Então, leia as Escrituras, medite, ore, busque a Deus, né? E Deus se revela, né? Deus é um Deus que se revela, se revelou no passado, se revela hoje. Basta a pessoa permitir, né? Se despir de sua presunção, prepotência, arrogância, realmente se humilhar, né? E lá em Pedro, né? Humilhar diante da potente mão de Deus e Ele vos exaltará, né? Também. Então, esse é o caminho para poder conhecer Deus. Diga para Ele, Deus se revela a mim, e Deus é um Deus que se revela. Né? Mas, pastor, já 11h54, alguma coisa a acrescentar? Não, eu só gostaria de contar um testemunho aqui, porque às vezes a incredulidade bate até a nossa porta mesmo. Ano passado, não, esse ano que a gente está no final do ano, esse ano eu estava na igreja e nós temos um culto culto em que a gente busca cura, libertação, como é típico das igrejas batistas nacionais. Nós não enfatizamos os dons, mas cremos nos dons para os dias de hoje. E ali Deus me mostrava que tinha uma irmã, e botou as roupas ali das pessoas, fotografias, que a gente orava pelas pessoas. E havia uma irmã ali, dona de uma roupa, que estava sendo curada de algo na região do peito. E eu falei, de quem é essa roupa? Aí levantou uma irmãzinha. E aí quando levantou a irmãzinha, eu entrei em descrédito. Eu fui incrédulo na hora, porque eu sei quem era a pessoa que estava com a doença, sei que era no peito mesmo. E eu comecei a falar, meu Deus, será que eu não vi essa irmã com essa roupa? E foi meu inconsciente que trouxe essa palavra de profecia, de revelação. E aí, quando Deus mostra, é porque Ele vai curar, essa pessoa vai ser curada. E era uma doença terminal, uma doença que uma pessoa naquela idade, já bem, idade muito avançada, não se recupera. Eu já vi vários com aquela doença naquele estágio, e é questão de dias. Um câncer violentíssimo. E aí no final do culto eu chamei a diaconisa e falei assim, irmã, ora comigo porque a minha fé fraquejou. Nem eu estou acreditando naquilo que me foi dito ali na frente. E será que não fui eu que eu vi a irmã com a roupa? E aí Deus mostrou. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a irmã foi curada. Depois foi feito biópsia, não teve enraizamento do câncer. Já está indo para a igreja.
Então, até nós, às vezes, ministros do Senhor, fraquejamos na fé. E porque nós não somos super-homens. Por que isso acontece? A racionalização. A gente racionaliza demais as coisas. Muito bem, gente. 11h57, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado, pastor Marcelo Andrade, também pastor Jean Ricardo e o pastor Jair Alves, pela contribuição, colaboração aqui ao nosso debate. Vem aí, Rádio Fé, nosso amigo Léo Pereira chegando. E o debate Melodia fica assim. Com você, viu, velho? Amanhã, Sempre quinta-feira, bom estar com você. 5 de dezembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Durante a pandemia, Maria abriu mão da sua loja de vestidos, mas convidou Josefa, sua irmã, para vender